A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há muitas crises que assolam a sociedade brasileira. Estamos assistindo à crise das bolsas de valores. Estamos assistindo à crise da economia mundial. Estamos assistindo à crise nos parlamentos. Estamos assistindo à crise da família. Estamos assistindo à crise de pessoas tombando pelo poder destruidor das drogas. Mas penso que a crise mais assoladora que a sociedade brasileira enfrenta é a crise de integridade. Precisamos de um choque ético em nossa nação. A mensagem de hoje vai abordar este tema tão atual, tão constrangedor, mas tão necessário. Eu espero que você e a sua família assistam este programa e, se possível, ligue para um amigo e convide-o para assistir com você esse programa, porque temos uma palavra para a nação brasileira através do programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje no Verdade e Vida a presença do pastor Abelardo Nogueira Júnior. Ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana ali em Rio Claro, em São Paulo, e trabalha atualmente com missões com aquela igreja. Seja bem-vindo, pastor Abelardo. Muito obrigado, é uma alegria que a gente está aqui também à disposição de vocês, para aquilo que a gente possa ajudar no programa. Pastor Abelardo, o senhor foi ex-padre, ex-frade franciscano. O que levou um ex-frade franciscano a hoje se tornar um pastor presbiteriano? Eu venho de uma família tradicionalmente católica e eu tive uma influência muito forte dos meus avós paternos. Eu fui para o seminário muito cedo, muito criança, vivi a vida franciscana durante 10 anos trabalhando na área social da Igreja Católica Apostólica Romana. E em 1995 eu tive um encontro pessoal com Deus. Pela graça de Deus eu tive uma experiência muito forte. E o que me levou ao Evangelho de Jesus Cristo também foram situações de depressão e também na área de homossexualismo. Então, num certo momento da minha vida, a religiosidade foi se tornando um grande mal para a minha vida. E eu parti para esse caminho de depressão. E através da depressão e do homossexualismo, Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu entendi que o Evangelho de Jesus Cristo era a única forma de eu me encontrar realmente com Deus, ter um encontro pessoal com Deus. E foi a partir daí que eu entreguei a minha vida para Jesus e fui liberto, né? Não só do homossexualismo, da depressão, mas principalmente da religiosidade, que para mim é o grande mal do nosso século. Pastor Abelardo, o senhor falou aí de homossexualismo. Atualmente a Igreja Católica é processada em várias partes do mundo por essa questão do homossexualismo, pela pedofilia. Como o senhor encara essa questão do homossexualismo nos dias atuais? E se o Evangelho da graça de Jesus Cristo é poderoso para transformar pessoas, assim como o Senhor no passado, e que transforma ainda nos nossos dias? O problema de homossexualismo, quando a gente fala religiosamente falando, não é um problema só da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos hoje em todos os segmentos da sociedade o homossexualismo, a pedofilia, todas essas questões sexuais, em todos os moldes da sociedade. Então nós vemos hoje que a Igreja Católica, por estar em evidência, a questão dos Estados Unidos teve que pagar milhões e milhões de dólares, a igreja lá está numa situação financeira violenta, econômica terrível, mas a graça de Deus é suficiente, somente ela pode retirar e curar e libertar a pessoa desse problema de homossexualismo, de pedofilia. A pedofilia chega a ser uma doença. Quando a gente vê algumas entrevistas, algumas coisas na televisão, a gente fica chocado. E só pode ser doença atrelado também a um problema espiritual. Não pode ser somente uma questão
psicológica e emocional. Então nós vemos hoje muitas pessoas se rendendo a Jesus, se rendendo ao Evangelho e tendo na sua vida uma grande mudança. E é somente pela graça de Deus. Uma pessoa sozinha ela não consegue se desvencilhar da homossexualidade, que é uma coisa muito normal no mundo e uma coisa muito fácil de ser vivida. Então, somente a pessoa tendo a consciência de que o Evangelho, como diz lá em Romanos, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É só a pessoa ouvindo a palavra de Deus, crendo, que ela vai ser liberta. E a gente nunca viu, eu pelo menos na minha vida, e com os amigos que eu tive também, dentro do catolicismo e fora, eu nunca vi um homossexual com a felicidade plena. Então, somente o Evangelho pode dar essa plenitude, né? Pode mudar de fato a vida e o curso da vida de uma pessoa. Hoje o senhor é casado, constituiu uma família e sua vida mudou, certo? Hoje o senhor é uma nova criatura em Cristo Jesus. E hoje o senhor trabalha com missões. Eu gostaria de ir encerrando assim essa primeira fase da nossa entrevista, porque nós vamos voltar numa próxima oportunidade para falar sobre esse projeto hoje de missão que o senhor está envolvido, mas que o senhor deixasse uma mensagem para os amigos telespectadores que agora nos assistem. Graças a Deus, depois de um período do processo de conversão, eu sou casado, tenho 2 filhas, mas eu quero deixar um alerta aqui que isso não significa uma autoafirmação, né? Foi homossexual, agora é casado. Não, tem muitos homossexuais hoje casados, tem muitos casamentos hoje com envolvimento homossexuais terríveis. Então hoje, pela graça de Deus, eu sou casado, eu e a minha casa, nós procuramos servir ao Senhor na área de missões. Nós trabalhamos especificamente hoje com caminhoneiros, prostitutas, policiais rodoviários, evangelizando em algumas regiões do Brasil e também em alguns estados do Nordeste brasileiro. Temos hoje a alegria de poder falar que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo reina, que só Jesus Cristo deve ser o nosso mestre e é aquele que sustenta todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, material e assim por diante. É uma alegria poder ser de Jesus e proclamar o nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Abelardo. Nós vamos voltar em uma outra oportunidade falando sobre essa questão do seu projeto de missões com caminhoneiros, abordando essa questão da pedofilia, essas coisas, as drogas que têm feito com que muitos caminhoneiros causem acidente e morram também sem Jesus. Nós vamos ouvir essa música e vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem da parte de Deus ao seu coração. Verdade e vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus, quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristal, quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco, um golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá? Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão, quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal, quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha, um lance final. Coração, entre o bem e o mal, e distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá?
conhecerá coração. Entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Estou grato a Deus pelo privilégio de partilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema que constrange o povo brasileiro. Vamos conversar sobre a crise de integridade. Parece-nos que este é um problema endêmico e sistêmico na sociedade brasileira. Fomos colonizados desde 1500 e parece que o espírito extrativista de explorar, de saquear, de pilhar, ainda está no DNA da nação brasileira. Somos uma nação rica, de recursos hídricos incomparáveis, de uma beleza natural sem precedentes. Temos a maior floresta do planeta, somos o pulmão do planeta. Temos uma terra produtiva de norte a sul, de leste a oeste. Temos um povo pacífico, mas nós ainda sofremos de maneira acachapante com esta questão da corrupção em nossa nação. Precisamos quase que desesperadamente de um choque ético nesta nação, de uma postura de firmeza, de respeito, de consciência nacional acerca da necessidade do exemplo dos mais altos escalões da nossa nação, desde o Palácio, desde o Congresso Nacional, desde a Câmara dos Deputados, desde as Assembleias Legislativas, as prefeituras municipais, as câmaras de vereador, bem como o judiciário nos seus mais diversos setores. Assistimos com constrangimento e muitas vezes com vergonha, também com pesar e não sem ira, o que tem acontecido na nação brasileira. As CPIs destampam de tempos em tempos o fosso de grandes abismos, deixando exalar daí o cheiro de enxofre, revelando a grandeza da corrupção, revelando a seriedade da impunidade. E parece-nos que os pecados dos líderes são os mestres do pecado. Não poderemos jamais fazer uma faxina moral na base da pirâmide, nas ramificações da sociedade brasileira, se aqueles que estão no poder, se aqueles que fazem as leis, se aqueles que executam as leis, se aqueles que fiscalizam as leis estão mancomunados em esquemas vergonhosos de corrupção. Somos uma nação rica. Graças a Deus por isso. Mas muito da riqueza desta nação, que deveria ser destinado ao crescimento da população, a escolas, a hospitais, ao desenvolvimento das nossas cidades, à segurança pública, muita dessa riqueza cai no ralo da corrupção, engorda contas nababescas em paraísos fiscais. E nós queremos aqui publicamente repudiar esta atitude. Nós precisamos de um choque ético neste país. Nós precisamos de ver exemplos dignos de homens probos, de homens impolutos, de homens que amem a nação, de homens que respeitem as leis que esta nação aprova e defende, para que tenhamos uma democracia madura, para que tenhamos uma sociedade justa e para que tenhamos uma qualidade de vida melhor nesta terra tão abençoada por Deus. Eu evoco aqui o texto de Daniel capítulo 6,
Porque o problema da corrupção não é um problema atual, é um problema antigo, não é um problema apenas do Brasil, é um problema do mundo, porque é um problema do homem. Equivocou-se redondamente Augusto Comte, o pai do positivismo, quando ele disse que a educação das massas seria o grande remédio para termos uma sociedade desenvolvida e bem-aventurada. É bem verdade que a educação é fundamental. É bem verdade que nós devemos lutar pela educação e nós devemos melhorar fortemente, investir fortemente nesta área. Mas não nos iludamos. Apenas a educação não é suficiente para nós termos uma sociedade justa. Aqueles que estão mancomunados como ratazanas esfaimadas, mordendo com voracidade o erário público, muitas vezes não são aqueles que estão à margem da educação. Ao contrário, são aqueles que já alcançaram a mais refinada educação acadêmica, mas que transformam este conhecimento em instrumentos de corrupção. O texto de Daniel, capítulo 6, retrata-nos uma transição de governo. A Babilônia, grande império mundial, governada por homens megalomaníacos, tinha na figura do rei, o grande potentado, que era maior do que a própria lei, o poder era centralizado. Neste poder havia corrupção. E é por isso que quando a Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa, mudou-se completamente o rumo administrativo deste novo império, porque agora o poder não era centralizado no rei, o poder foi descentralizado. E diz a Bíblia que naquela época o rei Dario constituiu 3 governadores, 120 sátrapas, ou seja, 120 prefeitos, exatamente com o propósito de vigiar a tendência da corrupção em seu governo. É importante entender que dentre esses 3 governadores, Daniel era um deles. E Daniel era um homem justo, Daniel era um homem probo, Daniel era um homem impoluto, Daniel era um homem incorruptível. E a corrupção começou a correr solta nos corredores do poder do Império Medo-Persa, a tal ponto que os 120 prefeitos se corromperam. Dos 3 governadores, 2 se capitularam à pressão e à sedução da riqueza ilícita e também se corromperam. Daniel, homem justo e íntegro, que não negociava sua consciência e nem seus princípios e valores, passou a ser um estorvo para os interesses escusos dos políticos corruptos. Desta maneira, tentaram eliminar Daniel, armaram contra ele, fizeram a devassa da sua vida, vasculharam seus arquivos secretos, mergulharam em todos os corredores da sua vida privada e pública e destacaram e constataram que Daniel era um homem íntegro. Desta forma, eles tramaram para jogá-lo numa cova de leões e com sedução e bajulação fizeram com que o rei Dario assinasse um edito. E como a lei era maior do que o rei, assinado o edito, nem o próprio rei poderia mudar a lei. E Daniel, então, foi condenado à cova dos leões por uma trama, por uma mentira, por uma farsa de políticos corruptos. Aqueles que ainda hoje permanecem firmes e sólidos no seu compromisso com Deus, com o Estado, com a lei, com a consciência limpa, ainda são vítimas de orquestrações e de perseguições, e muitas vezes estas pessoas são perseguidas e tantas vezes até mesmo assassinadas. O que é importante entender é que Daniel serve para nós de um político, de um homem, de um crente coerente, consistente, justo, íntegro, que não negocia princípios, que não vende sua consciência, que não prostitui o mandato que recebeu. Daniel é um homem que não se corrompe na área espiritual. No capítulo 1 do seu livro, versículo 8, mesmo um adolescente ainda, sendo levado para a Babilônia como cativo,
mas tendo uma porta magnífica de estudar nas faculdades da Babilônia, com garantia de emprego no primeiro escalão do governo e recebendo bolsa gratuita de tudo, inclusive de alimentação na mesa do rei, diz a Bíblia que ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. E este moço, por fidelidade a Deus, mantém-se firme, mantém-se coerente com a sua fé, com a sua convicção, e ele não transige com seus valores. E diz a Bíblia que Deus o honrou, que Deus o promoveu e que Deus o destacou naquele império da Babilônia. Mas Daniel não é apenas íntegro na área espiritual, ele é íntegro também na área financeira. Certa feita, está escrito isso lá em Daniel capítulo 5, quando Belsazar estava banqueteando com seus convivas, blasfemando de Deus e zombando dos vasos do templo de Deus, numa grande festa de bebedeira, exatamente na noite em que o seu império estava sendo tomado. Surgiu uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta era uma palavra de juízo de Deus ao rei e ao seu reino. E logo os magos e encantadores foram chamados para decifrar aquele enigma e ninguém pôde fazê-lo. Daniel foi levado àquele ambiente. E Daniel, pela instrumentalidade do Espírito de Deus, ele pôde então decifrar aquele enigma. E o rei prometeu a ele riquezas, presentes, benefícios. E ele disse, rei, fique os teus presentes contigo. É um homem que não vende o seu ministério, é um homem que não vende a sua consciência, é um homem que não se corrompe para se enriquecer e para se locupletar. É triste constatar que a crise de integridade não atinge apenas os palácios, mas atinge também as igrejas. Há muitos líderes espirituais prostituindo o seu ministério, vendendo a sua consciência e se enriquecendo ilicitamente em nome de Deus. Nós repudiamos também esta atitude. Precisamos de homens íntegros, que preguem a palavra de Deus com fidelidade, que não negociem, que não mercadejem a palavra de Deus. Mas Daniel é um homem íntegro, e íntegro do começo ao fim. Muitos homens começam a vida política, começam a carreira profissional, começam a vida cristã, mantendo-se firme, sólido, consistente, coerente, mas no meio do caminho, a sedução da riqueza, a sedução do poder, o glamour da vida, com tantas luzes, com tantos holofotes, desvia o coração dessas pessoas. Mas Daniel manteve-se firme, manteve-se impoluto, manteve-se íntegro no meio de um mar de corrupção à sua volta. Eu quero dizer para você que John Locke estava completamente equivocado quando ele disse que o homem é produto do meio, que o homem é uma tábua rasa e que é o meio que o corrompe. Algumas pessoas dizem que é o poder que corrompe. Na verdade, não é o poder que corrompe, o poder revela os corrompidos. Na verdade, todos nós temos uma fagulha que caminha e que puxa e que clama pelo lado da corrupção, porque a corrupção não está apenas no sistema, não está apenas nas estruturas, a corrupção está dentro do coração do homem. O homem precisa ser transformado por Deus, o homem precisa se arrepender do seu pecado, e o homem precisa se voltar para Deus para ter um coração reto, para ter uma vida íntegra. Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia caiu e Daniel manteve-se de pé e tornou-se um grande instrumento nas mãos de Deus no Império Medo-Persa. É preciso começar bem e terminar bem. É preciso jamais negociar princípios e valores, jamais vender a consciência, manter-se íntegro para o bem da sua vida, para o bem da sua família, para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Eu quero encorajar você nesse momento. Eu não sei quem é você, não sei em que área você milita,
mas em qualquer área, desde a posição mais simples e humilde ao mais alto escalão de um governo, nós precisamos nos acautelar. Nós não podemos transigir com os absolutos. Nós precisamos manter uma vida íntegra, limpa, digna de Deus, para o louvor da glória de Deus. Que Deus ajude você, que Deus sustente você e que Deus conduza você em triunfo. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje, baseada em Daniel, no capítulo 6, o reverendo Hernandes abordou a vergonhosa, endêmica e sistêmica corrupção que graça em nossa nação. Desde os mais altos escalões do governo até as camadas mais baixas da sociedade. Vimos que Daniel viveu cercado por um mar de corrupção, mas manteve-se íntegro, sem jamais negociar princípios ou vender a sua consciência. Mostrou que Daniel foi um homem íntegro na sua vida espiritual, na vida financeira e na vida política. A Babilônia caiu, mas ele manteve-se de pé. Ele foi íntegro do começo ao fim de sua vida. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema A Crise da Integridade, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira essa mensagem tanto em DVD como em CD. Ou mesmo, você pode adquirir pela nossa loja virtual acessando o site www.verdadevida.com.br e ali você pode adquirir essa mensagem ou tantas outras mensagens que aqui são pregadas no programa Verdade e Vida. Mas gostaria também que você fizesse com que o programa Verdade e Vida se tornasse autossustentável. Ouça o recado do reverendo Jeremias Pereira, da nossa CNE. Sabemos que o dízimo pertence ao Senhor, certo? Então, quando eu dou o meu dízimo, com quanto que eu fico? Você pensou, 90%. Não é mesmo? Errado. Você fica com 100%. Porque se o dízimo pertence ao Senhor, você só devolveu o que é do dono. Estou raciocinando certo? Então, você e eu só começamos a doar para o reino de Deus quando nós tiramos dos que nós chamamos 90% para doar para o reino de Deus. Enquanto eu sou só dizimista, eu só devolvi o que é de Deus, ainda não doei. Eu só começo a doar quando eu me torno ofertante. Essa descoberta mudou minha vida. Eu tomei uma decisão, não sou mais dizimista. Todo ano eu peço a Deus, eu tenho um alvo, eu quero doar tanto esse ano para o reino do Senhor. E desde então minha vida foi completamente mudada. Essa é a razão porque a gente pode fazer missões e evangelização, porque você e eu entendemos que Deus nos chamou para ser doadores. O programa Verdade e Vida tem sido uma bênção para esse Brasil. Tem sido uma bênção para a sua família. E você pode ser um abençoador. Você pode agora mesmo ir lá no site www.verdadevida.com.br, abrir a página e ver lá. Faça a sua doação. Clique em cima, imprima o boleto. Ou então, você vai ao Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3 e faça a sua doação. Você está fazendo uma semeadura. Toda semeadura dá fruto. Deus te abençoe e Deus te torne um doador. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.